Livro de Êxodo, capítulo 7, versículo 14. Então disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. Vai pela manhã a Faraó, e eis que ele sairá às águas. Põe-te em frente dele, na praia do rio, e tomarás em tua mão a vara que se tornou em cobra. Irmãos, Deus informa aqui a Moisés que o coração do Faraó é um coração duro, é um coração teimoso. E Deus instrui a Moisés a pegar a vara para tocar no rio. Era o início da primeira praga sobre o Egito. As águas do rio se transformariam em sangue. Tudo em função da teimosia do Faraó, da teimosia em não deixar o povo de Deus sair. Irmãos, a teimosia é um grande mal. A teimosia impede as pessoas de aprender, impede as pessoas de se corrigir, impede as pessoas de prosperar, de crescer, de avançar. A teimosia paralisa a pessoa. A pessoa teimosa, ela empaca, ela não aprende, ela não revê sua posição, ela não corrige as suas falhas, ela persiste na mesma posição, ela não avança. Então a teimosia paralisa as pessoas. E a teimosia é um mal terrível. A pior coisa que tem é convivência com uma pessoa teimosa, né? Então, evite pessoas teimosas, né? Interceda por elas, entregue-as na mão de Deus, mas evite. Não vai discutir, você só vai perder tempo. Mas vamos esclarecer aqui, a teimosia é diferente de perseverança. Todos são persistências, mas a teimosia é perseverar quando a pessoa não está correta, certa, não está na vontade, na direção de Deus, está fora da palavra de Deus. E a perseverança é quando a pessoa tem a direção certa, tem a direção da palavra. Aquilo que ela está fazendo, está buscando, concorda com a palavra de Deus. Aí ela está perseverando, porque ela sabe que o resultado vai ser um resultado positivo se ela persistir e perseverar. Quantas vezes nós já vimos isso? Mas a teimosia é o inverso. A pessoa teima em algo errado, algo que conflita com a palavra de Deus e com a vontade de Deus. E a teimosia aqui estava começando a gerar uma série de problemas, tanto para o povo do Egito, com todas as pessoas que foram vitimadas pelas pragas. Vejam aqui o que diz em Êxodo capítulo 7, versículo 16. E lhe dirás ao Faraó: o Senhor, o Deus dos Hebreus, me tem enviado a ti dizendo: deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto. Porém, eis que até agora não tens ouvido. Dá um pulinho aqui no capítulo 8, versículo 1. Depois, disse o Senhor a Moisés: entra ao Faraó e diz-lhe, aquele de novo, né? Assim diz o Senhor: deixa ir o meu povo para que me sirva. 8:20. Êxodo 8:20. Disse mais o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó, e eis que ele sairá às águas, e diz-lhe: assim diz o Senhor: deixa ir o meu povo para que me sirva. Mas sucessivas pragas e sucessivas instruções do Senhor, não mudando uma vírgula da sua instrução inicial. Êxodo 9:1. Depois o Senhor disse a Moisés: entra Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: deixai ir o meu povo para que me sirva. Êxodo 9:13. Então disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo,
põe-te diante de Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, deixa ir o meu povo, para que me sirva. Êxodo 10:3. Assim foram Moisés e Arão a Faraó e disseram-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, até quando recusas humilhar-te diante de mim? Deixa ir o meu povo, para que me sirva. Então vocês vejam a perseverança do nosso Deus, a persistência em libertar o povo, para que o povo o servisse. E Deus nos ensina a perseverar. Nós devemos, se você quer uma bênção, só pare de buscar quando ela chegar. Persevere com a direção de Deus, com a palavra de Deus e com objetivos claros. Os objetivos do Senhor aqui eram claros: deixa ir o meu povo para que me sirva. Então, bem claro eram os objetivos do Senhor. Bem claros devem ser os nossos objetivos. E nós devemos persistir, insistir, perseverar com a direção de Deus, em concordância com a palavra de Deus, até conquistar a sua bênção, até conquistar o seu milagre. Sejam necessários, aqui vocês viram aqui que foram 6 vezes a instrução do Senhor, da mesma maneira. Seja necessário o número que for de vezes, o número que for de campanhas que você tiver que fazer, faça e persevere em busca da sua bênção. Nunca desista. Nunca desista. Nunca entregue os pontos. Porque aquele que desiste, ele perde. Só tem uma maneira de você perder: se você desistir. Então o propósito bendito do Senhor aqui era libertar o seu povo. Para quê? Para que o povo o servisse no deserto. Deus persevera para que nós sejamos livres. Livres das armadilhas, das artimanhas e das prisões de Satanás. Para quê? Para que nós o sirvamos no deserto, ou seja, onde for. Deus quer que nós o sirvamos de uma maneira ou de outra, que nós viemos esse mundo para servir a Deus. E para servir a Deus, precisamos ser livres. Livres dos enganos do inimigo, das armadilhas e das prisões do inimigo. Então, Deus persevera para que nós sejamos livres, para que nós possamos servi-lo. Então, persevere você também em comunhão, em concordância com Deus, para você ser livre e para você servir ao Senhor. Se o propósito do Senhor é te libertar para que você o sirva, o seu propósito é ser livre para servir o Senhor. Esse é o propósito de um cristão fiel que anda em concordância com os propósitos de Deus. Então, a pergunta que muitas vezes as pessoas fazem: poxa vida, Deus perseverou, Deus insistiu, Deus enviou 10 pragas, com a mesma instrução, com a mesma ordem: deixa meu povo ir para que me sirva. Deus enviou 10 pragas. E a pergunta que fica: por que Deus já não enviou uma praga só, uma praga gigantesca, como a última, morte dos primogênitos? Então liberaria o povo sem precisar das 10 pragas. Por quê? Ou para quê que Deus enviou 10 pragas? E meditando na palavra, o Espírito Santo nos revela que Deus, acima de tudo, Ele deu 10 oportunidades para o faraó lhe obedecer. Foram 10 oportunidades para o faraó obedecer a Deus. Segundo o propósito do Senhor, é para que o povo hebreu valorizasse a libertação. Algumas vezes Deus até endureceu o coração do faraó, para tornar difícil, para que o povo reconhecesse quão importante era aquela libertação. Para que o povo meditasse 2 vezes antes de pensar em retornar e antes de reclamar e murmurar. Então Deus fez isso com também esse propósito. Primeiro, dar 10 oportunidades ao faraó. E 10 vezes foram para que o povo valorizasse a libertação. Deus
é um Deus de oportunidades. Ninguém atira o sapato em mim, mas aquilo que muitas vezes nós chamamos de lutas, tribulações, aflições, na realidade, para aquele que crê em Romanos 8:28, são oportunidades de Deus. Oportunidades de buscar mais a Deus, de clamar mais a Deus, de meditar mais na palavra de Deus, de crescer mais na presença de Deus. Então, lutas, tribulações, aflições, muitas vezes, a maioria delas, são oportunidades de Deus, né? Deus é Deus de oportunidades. E Deus é Deus de valorização. Deus quer que você o valorize. Deus quer que você o honre. Por que Deus quer a primícia? Porque é a primeira parte, a mais importante. Deus quer ser honrado pelas suas ofertas. Deus quer ser honrado pelo seu louvor, pela sua adoração. Deus quer ser honrado pelas nossas orações. Deus quer ser honrado quando Ele diz: em tudo dai graças. Porque tudo que temos vem de Deus. E se quisermos receber mais de Deus, devemos honrar mais a Deus, enxergar as oportunidades de Deus. Honre a Deus para ser honrado. Aos que me honram, honrarei. E atente para as suas oportunidades. Deus deu 10 oportunidades ao faraó para libertar o povo. E 10 oportunidades também para o seu povo valorizar e agradecer aquela libertação. Deus é Deus de oportunidades. Números 14:22. Diz assim o Senhor: e que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram 10 vezes, está vendo? Tentaram o Senhor 10 vezes, essas 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, não verão a terra de que a seus pais jurei, até nenhum daqueles que me provocaram haverá. Porém, o meu servo Calebe, porquanto nele houve um outro espírito, perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Deus deu 10 oportunidades para aquele povo servi-lo no deserto. Porque o propósito do Senhor, desde o princípio, era esse: deixa meu povo ir para que me sirva. Não é isso? Nós vimos 6 vezes esse mesmo texto. Então Deus deu oportunidades, né, para que o povo o servisse. E eles não reconheceram. Eles não reconheceram, não valorizaram a libertação que tiveram. E não obedeceram à voz do Senhor. Antes murmuravam. Deus dá oportunidades para que nós o sirvamos. Mas se não servir, Deus dá um basta. Nós já pregamos que Deus sempre, em determinadas situações, Ele dá um basta. Deus é Deus de oportunidades, mas as oportunidades de Deus não são infinitas. Não são infinitas. O Senhor Jesus diz que a porta sempre estará aberta, mas se a pessoa buscar, mas as oportunidades são dadas até um certo ponto, né? Se a pessoa vive rejeitando as oportunidades do Senhor, o Senhor não vai dar mais as oportunidades. A pessoa vai ter que acordar e buscar ao Senhor, obedecê-lo, para retomar a caminhada com o Senhor. Então, meu Deus dá oportunidades, mas se não o servirmos, Ele não basta, né? Porque as oportunidades de Deus não são infinitas. Acabamos de ver isso. Deus está falando: olha, eu tinha prometido, era promessa minha, eu cumpro todas as minhas promessas, mas em função da ação de vocês, não vão tomar posse da terra prometida. Acabaram-se as oportunidades, diz o Senhor, a não ser que haja uma conversão, haja um arrependimento. Deus, Ele é onisciente, e a pergunta que fica é: se Deus é onisciente,
Ele sabe de todas as coisas, ele sabe de tudo que vai acontecer. Então, ele sabia que aquele povo era teimoso. Ele sabia que aquele povo não iria servi-lo. Ao contrário, iria murmurar contra ele, só reclamar contra ele. Então, por que Deus perseverou em libertá-los? Porque o propósito do Senhor era libertar o povo para que o servisse. E ele já sabia, o Senhor é onisciente. Ele sabia que o povo não serviria. Ele sabia que o povo blasfemaria, reclamaria e murmuraria. E mesmo assim, deu 10 oportunidades para libertá-los, ao Faraó para libertá-los. Perseverou pela libertação do povo e libertou aquele povo. Por que Deus fez isso? Ou para que Deus fez isso? Se sabia que o povo não ia servi-lo. Porque Deus sempre cumpre as suas promessas até o ponto da nossa ação, até o ponto da nossa obediência. Em primeiro lugar, em segundo lugar, porque Deus sempre dá oportunidades de mudança. Então Deus estava dando oportunidades àquele povo no deserto. E o terceiro motivo está no verso seguinte. Veja aqui que diz no versículo 24: porém o meu servo Calebe, porquanto nele houve um outro espírito, e perseverou em seguir-me, e eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Deus sabia que 2 pessoas iriam obedecê-lo e servi-lo, Josué e Calebe. Então Deus perseverou para libertar aquela multidão de hebreus, sabendo da ingratidão deles, sabendo da desobediência deles, sabendo que eles não o serviriam. Deus fez tudo por causa de Josué e Calebe. O Deus maravilhoso! Na verdade, o plano de Deus, sabedor Deus de todas as coisas, era abençoar Josué e Calebe e as gerações vindouras, como o Senhor depois estabeleceu. Então, Deus estava fazendo e se empenhando, perseverando, enviando 10 pragas e dando oportunidades para o povo no deserto, sabendo que o povo não o serviria, mas ele estava fazendo tudo em função de Josué e Calebe. Irmão, se você é fiel a Deus, como era Josué e Calebe, se você tiver a visão de Deus, concordar com a direção de Deus, como tinha Josué e Calebe, Deus vai fazer de tudo para te libertar, para te abençoar, para que você o sirva. Deus vai fazer de tudo por você, se você for fiel, irmão. Fala para o seu irmão do lado: Deus vai fazer de tudo por você. Irmãos, vejam como Deus é maravilhoso. Por 2 pessoas, e a geração vindoura, ainda que iria nascer, Deus fez tudo aquilo. Deus move o mundo para abençoar uma pessoa que é fiel a Ele. Esse é o valor de uma vida para Deus. Entendam? E quando nós dermos um fruto, uma vida para Deus, já valeu a pena a nossa vida, irmãos. Porque é fundamental, irmãos, estarmos em concordância com a vontade de Deus, com a palavra de Deus. Porque Deus vai te guardar, Deus vai te prosperar, Deus vai te abençoar, Deus vai te ungir, Deus vai fazer o melhor para ti, se você for fiel aos propósitos dEle e à palavra dEle. Josué e Calebe eram fiéis ao propósito do Senhor. E o Senhor fez tudo isso em função dele e das gerações vindouras. Mesmo caso do Daniel. Deus cerrou a boca de leões, porque Daniel era fiel a ele. Deus impediu que Sadraque, Mesaque e Abednego fossem carbonizados numa fornalha superaquecida, porque eles eram fiéis a Deus. Seja fiel a Deus, aos propósitos de Deus, à visão de Deus, que Deus vai fazer de tudo por você, irmão.
tudo aquilo que é promessa dele, tudo aquilo que vai te abençoar. Entendam, assim que Deus age. E Deus sempre vai te dar oportunidades para que você seja fiel a Ele. Como deu oportunidades ao faraó, deu oportunidades ao seu povo, não só durante as 10 pragas no Egito, mas deu oportunidade para o povo durante muito tempo no deserto. E mesmo assim o povo não era fiel. Mas Deus estava dando oportunidades atrás de oportunidades. Cada dia da nossa vida é uma oportunidade que Deus nos dá de buscarmos mais a Ele, de servirmos mais a Ele. João 12:4 diz assim a palavra do Senhor: então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, disse isso, não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão, e tinha a bolsa, e tirava o que ali se lançava. O Senhor sabia, o Espírito Santo revela aqui no texto, o Senhor sabia que Judas roubava. E a pergunta que fica: por que o Senhor não o puniu? Por que o Senhor não o destituiu? Por que o Senhor não o afastou? Você está roubando, então sai daqui. Por que o Senhor não fez isso? Porque Deus é Deus de oportunidades. O Senhor Jesus estava dando oportunidades todos os dias para que Judas se arrependesse. Irmãos, tem muitas pessoas no erro, tem muitas pessoas como Judas, usando Jesus, usando o Evangelho para desviar dinheiro, né? Tem muita gente. E por que o Senhor não nos afasta? Porque Deus dá oportunidades para arrependimento. Vai dando oportunidade, até que chega uma hora que Deus dá um basta. Veja o que aconteceu com Judas, João 13:21. Tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo que um de vós me há de trair. O versículo 26 e 27 diz: e Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: o que fazes? Faze-o depressa. O Senhor, depois de inúmeras oportunidades, ele deu um basta. O Judas falou: vai e faz o que você quer fazer. Faça o que você quer fazer. Ou, em outras palavras, acabaram-se as suas oportunidades, né? Irmãos, Deus é Deus de oportunidade, está sempre nos dando, mas tem um momento que chega. Em 1 Samuel capítulo 16, versículo 1, Deus diz para Samuel: até quando terá dó de Saul? Porque eu já tenho rejeitado. Ou seja, o Senhor está dizendo aqui: encerrou-se as oportunidades para Saul. Até quando você vai ter dó dele? Já o rejeitei, já o descartei. As oportunidades para Saul se acabaram. Pedro negou o Senhor Jesus 3 vezes, mas o Senhor dava oportunidades e Pedro aproveitou a oportunidade e se arrependeu. Aproveite as oportunidades que Deus está te dando para que você se arrependa de males, de práticas, de pensamentos, de sentimentos ruins. Não descarte as oportunidades, porque vai chegar um dia que vai ter um basta. Então, nós temos que estar atentos às oportunidades do Senhor. Muitas vezes aquilo que nós chamamos de luta, tribulação, são oportunidades de Deus para buscá-lo mais, para meditar mais na sua palavra, para orar mais, para fazer mais campanha, para estar mais presente na casa de Deus, para estar mais grudado com Deus, mais em comunhão com Deus. Então, adversidades, tribulações são oportunidades. Muitos recebem milagres porque aproveitam as oportunidades. Está na luta, busca mais a Deus e recebe.
age segundo a direção de Deus e recebe. Mas outros dispensam as oportunidades, continuam do mesmo jeito. Alguns até se afastam, botando a culpa em Deus dos males que lhe afligem. Onde está Deus? Que não vê a minha situação. Onde que é? Falta de conhecimento, falta de buscar a Deus. E não está enxergando que Deus nos dá oportunidades, não só através de bênçãos, mas também através das lutas. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas são oportunidades para o seu bem, se você ama a Deus, se você confia em Deus. Então, Deus sempre tem nos dado oportunidades. Deus me deu a oportunidade durante 3 anos de buscá-lo mais, de clamar mais, para que testemunhasse a bênção, o milagre. Então, entenda, irmãos, não é querer dourar a pílula, não, é a verdade. As pragas do Egito eram males, terríveis, mas eram oportunidades para o faraó se arrepender, eram oportunidades para o faraó se humilhar. Entendam, as lutas que, olha, quanto mais errado você estiver, quanto mais distante de Deus você estiver, quanto mais contrário à palavra de Deus você estiver, mais oportunidades Deus vai te dar em forma de lutas, de aflições e tribulações. Eu não aguento tanta luta, é na saúde, é nas finanças, é na família, é isso, é aquilo. São oportunidades para você buscar Deus, irmão. São 10 pragas aí para você acordar e buscar Deus, se arrepender diante de... Se o faraó tivesse na primeira praga, tivesse deixado o povo de Deus ir, teria evitado 9 pragas. Evite 9 pragas. E se acerte com Deus, busque mais a Deus, seja mais em comunhão com Deus. Para de inventar desculpa para buscar Deus. Muitas pessoas fazem o contrário no meio da adversidade e falam: agora eu não vou na igreja porque eu estou mal. É nessa hora que tem que buscar Deus, irmão. A não ser que você esteja limitado fisicamente de vir, venha. Aproveite essa oportunidade de buscar mais a Deus e clamar mais a Deus. Oportunidade de Deus agir na sua vida. Mateus 18, 21. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão? Guarda o meu irmão aí, contra mim. E eu lhe perdoarei até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Deus está nos ensinando aqui. O Senhor está dizendo: dê 490 oportunidades ao seu irmão. É isso que Deus está dizendo, 70 vezes 7. 490 oportunidades por dia para o seu irmão. Quando o Senhor disse: se alguém lhe ferir uma face dele a outra, está dizendo: dá outra oportunidade, para a pessoa se arrepender e rever sua posição. É isso que Deus quer. Mas 490 vezes ao irmão. Está dizendo aqui o texto, né? Pecará o meu irmão. E quem não é irmão? Quantas oportunidades? Deus deu 10 para o faraó, né? Para quem... Por quê, irmãos? Porque o ímpio, você fica dando muita oportunidade, você está, às vezes, até financiando o erro, né? Para o irmão, 490, o texto diz: pecará meu irmão. E quem não é irmão? O ímpio. Deus deu 10 para o faraó. Você vai ver, irmãos, tem alguns que você não pode financiar, né? O erro. Irmãos, quem semeia a oportunidade, colhe oportunidades. Se você semear oportunidade, dá oportunidade para as pessoas, para os irmãos aqui, no caso, ou outras pessoas, você vai colher oportunidades de Deus. Quantas oportunidades você já deu para alguém, irmão? Não, pastor, eu não tenho muita paciência, não, né? Mas ele é irmão, irmão?
ser irmão, oportunidade. Quantas oportunidades Deus nos deu até que nós o aceitássemos, até que nós confessássemos o Senhor. Já pensou nisso? Quanta coisa errada você fez antes de se converter? Quantas oportunidades Deus deu para você se acertar, se corrigir, se entregar a Ele? Glória a Deus que nós teve uma das oportunidades que nós aproveitamos, né? E eu vou dizer para você, irmão, a maioria entregaram a vida para o Senhor Jesus no meio de uma luta. Numa grande luta. Quem aqui entregou a vida para o Senhor no meio de uma grande luta aqui? A maioria, irmão. Então essa luta foi o quê? Uma bendita oportunidade de Deus, que nós aproveitamos. Então nós temos que aproveitar todas, pessoal. Porque nós aproveitamos uma que só trouxe bênção para a nossa vida, trouxe salvação para a nossa vida. Então nós temos que aproveitar todas as demais e enxergar nas aflições oportunidades de buscar mais o Senhor. Quantas oportunidades para que nós obedeçamos, para que nós tomemos posse da bênção. E às vezes a gente deixa passar, irmão. Não perca mais a oportunidade. Deus deu ao faraó 10. Deu inúmeras ao seu povo. Creio que mais de que 490 por dia. Então aproveite as oportunidades que Deus tem nos dado, antes que Ele dê um basta. Antes que Ele faça o que fez com Saul, e com Alexandre e Meneu, com Sodoma e Gomorra. Imagina, irmãos, a Bíblia não mostra, mas quantas oportunidades Deus deu para Sodoma e Gomorra. E você veja que Abraão intercedeu. Mas se o Senhor achar lá tantos justos, aí eu vou preservar. Vejam quantas oportunidades Deus deu para Sodoma e Gomorra, mas teve uma hora que teve que dar um basta. Que Deus não deu um basta para nós, que nós aproveitemos a oportunidade de nos corrigirmos, de nos humilharmos, de buscarmos mais a Ele, meditarmos mais na Sua palavra, de concordarmos mais com os seus propósitos, com a sua vontade. Esteja atento às oportunidades de Deus e não as despreze, tome posse delas. Não vai ter basta conosco, porque nós vamos enxergar tudo como grande oportunidade de Deus. Aquele negócio que não deu certo, pessoal, é uma oportunidade para que você reveja as suas estratégias, para que você reveja a sua abordagem, para que você cresça, estude mais, Veja lá por que ele rejeitou a sua oferta, o seu negócio. Analise qual é a necessidade dele, qual a expectativa dele. Tudo vai trazer um crescimento se você aproveitar as oportunidades, E muitas vezes elas virão não só em forma de bênção, mas em forma de lutas e adversidades. Por que ocorreu isso? O que eu fiz de errado? O que faltou? Faltou comunhão com Deus? Por que não sai? Nós temos que ver as tribulações como oportunidades. E uma oportunidade preciosa que um sábio ama é quando alguém te corrige, irmão. Fira-me um justo. Quando alguém te corrige é uma grande oportunidade, irmão, de você corrigir alguma coisa que está fora da direção. Amém? Deus é Deus de oportunidades. Aproveitemos as oportunidades de Deus em nome de Jesus e vamos aproveitar a oportunidade de orar a Deus agora e clamar pelas nossas bênçãos. Amém?